Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar por ordem dos acontecimentos, tá? Primeira coisa que nós fizemos e que eu nunca contei aqui pra vocês, eu acredito, eu não me lembro de ter contado, mas enfim. Primeira coisa que nós fizemos que eu não contei sobre o nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo foi na praia, foi mais ou menos, acho que nosso quarto encontro por aí. A gente só se via de final de semana, então a primeira vez que a gente se viu foi. Eu tenho tudo anotado, mas agora eu não vou lembrar. Mas a primeira vez que a gente se viu foi em fevereiro. E aí, o primeiro encontro, a gente se encontrou no shopping. O segundo encontro, a gente foi na congregação. O terceiro encontro, se eu não me engano, o Bruno foi almoçar na minha casa. Ele conheceu a minha mãe e a minha irmã. Meu pai, ele não chegou a conhecer nesse dia. E aí o quarto encontro, se eu não me engano, foi essa ordem. No quarto encontro a gente foi na praia. Eu e os meus pais, e minha irmã, nós fomos pra praia. Aí, como a gente só conseguia, eu e o Bruno só conseguia se ver de final de semana, e o Bruno morava perto, né, da praia, a gente tá aqui pertinho da praia. Então a gente combinou de se encontrar lá. Então eu passei o final de semana na praia e o Bruno foi só no sábado lá me dar um oi. E conhecer meu pai também, todo mundo lá, né? Então não foi a maneira como ele conheceu meus pais não foi nada assim, né? Aquele jantar, uma ceia e isso e aquilo com roupa social. Não, gente, o Bruno estava de regata, mostrando todos os peitos dele, minha irmã até zoou, né? Os peitinhos de fora. E de boné, short, né? Bermuda. Simples assim, super simples, porque a gente estava na praia. Foi assim. O Bruno entrou no apartamento, cumprimentou os meus pais, aí a gente saiu para dar uma volta. E aí que entra o nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo foi na frente da praia. A gente tava passeando assim, aí a gente parou para sentar num banco lá em frente à praia e conversar. A gente ficou conversando, começou a chover, assim, bem pouco, mas começou a chover. E aí eu não sei em que momento a gente tava conversando, de repente ele foi, acho que tentar me beijar. E foi natural, simplesmente surgiu, sabe, esse momento assim. Ele me deu um beijo. Isso era de dia, tá, gente? Plena luz do dia. Acho que depois do almoço. E aí começou o nosso namoro, mas a gente não conversou sobre namoro, a gente simplesmente foi deixando acontecer. Segundo ponto, segunda coisa que nós fizemos e que isso deu o que falar um pouquinho. E eu sei que muita gente aqui vai ficar pensando um monte de besteira e blá blá blá, mas é a nossa realidade, a nossa história, eu não vou esconder. A gente foi viajar com um mês de namoro, um mês mais ou menos de namoro, nós fomos viajar para um resort, sozinhos. Agora eu vou explicar para vocês, foi assim. O Bruno ganhou 2 diárias num resort lá na empresa dele. Teve um sorteio no final do ano e ele ganhou. E ele tinha acho que 6 meses, se eu não me engano, só pra usar. E aí ele não tinha com quem ir, né? Porque ele ia o quê? Com um amigo? Só dava pra levar uma pessoa, né? Um acompanhante. Então ele ia dar pra mãe dele e o pai dele, porque ele não tinha com quem ir. Mas aí, nesse meio tempo, eu apareci. Por isso que ele falou sobre esse resort comigo, porque tava correndo, né, contra o tempo, senão ele ia perder e ele precisava decidir se ele ia dar pros pais dele ou ele ia usar. Só que pra ele usar, ele teria que ir comigo. Eu nem conhecia os pais dele, porque a gente não teve oportunidade ainda de eu ir conhecer os pais dele, foi tudo muito rápido. E depois ia começar o inverno também, né? Então, assim, março era o último mês, tava já começando frio, então ou usava aquele negócio ou não. E aí eu orei, conversei com os meus pais. Ai, gente, foi muito difícil tomar essa decisão, mas aí eu pensei, né? Bom, nós somos 2 adultos, eu sei o que eu quero da minha vida, eu quero casar em santidade. Não quero fazer nada antes do casamento. E, bom, seria uma oportunidade da gente se conhecer melhor, né? Porque como é a distância, então é muito difícil a gente ter esse tempo de qualidade juntos. Lá a gente estaria aproveitando, teria uma intimidade maior, né? Logo no começo, assim, de cara, porque isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ele tinha que dormir na minha casa, eu tinha que dormir na casa dele. Então, essa rotina a gente já ia ter. A única diferença é que a gente ia estar num lugar sozinhos. Mas como a gente
Era 2 adultos que sabiam o que estava fazendo, então cabia só a nós nos controlarmos. E aí eu decidi, gente, esse vídeo vai ficar um pouco longo, só tem mais um ponto, tá? Resolvemos ir, meus pais abençoaram, os pais dele também, não tivemos problema. Acho que todo mundo entendeu, né, a situação. E lá era tipo, no resort, né, era tipo um apartamento, como se fosse um apartamento, né? Então tinham quartos que era assim, era um quarto com um banheiro e um outro quarto, assim, pra família mesmo, né? Então um quarto com cama de casal, banheiro e um outro quarto com cama separada, de solteiro. Eram quartos assim, tipo como se fosse apartamento. A gente poderia dar voz para o pecado e a gente teria oportunidade para fazer o que a gente quisesse ali, mas nós escolhemos ir até o fim e casar em santidade. E foi isso que nós fizemos. Então, é isso, assim. Claro que muita gente pensou besteira, muita gente, né? É normal, né, gente? Um casal viajando juntos, assim, ficando no mesmo lugar, assim, tendo oportunidade para fazer o que quiser, ninguém vê, ninguém vai saber. Muita gente vai pensar o pior, mas assim, nossa consciência tá super tranquila, os frutos nós estamos tendo e tá tudo bem. Mas é isso, gente. Eu tô falando, vocês acreditem se quiserem. Essa questão é complicada, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado com a opinião dos outros, o quanto a gente deixa aquilo afetar a gente. Essa viagem que eu e o Bruno fez foi para Dourado, São Paulo, tá? Dourado, São Paulo. Foi uma viagem muito gostosa, porque tanto eu quanto ele, a gente tava precisando, sabe? Arejar a cabeça, a gente tava precisando ir para um lugar desse. Foi maravilhoso, assim. Foi um tempo onde a gente teve uma proximidade maior e a gente se conheceu melhor. Foi extremamente importante pra gente criar esse vínculo, sabe, como casal. E isso foi com um mês de relacionamento. A gente ainda nem tava muito claro se a gente tava namorando ou não. Ele não chegou a pedir pros meus pais. Ele não pediu pra orar, ele não pediu a bênção, não teve nada dessas coisas. Foi um relacionamento normal que foi acontecendo. Mas claro que debaixo sempre de muita oração, né? E com o apoio dos nossos pais. O terceiro ponto eu ia falar sobre a nossa lua de mel. Mas sobre o que a gente fez, como que foi lá, mas assim, não teve nada de interessante assim, sabe? Foi só, a gente foi pra Florianópolis, tem um vídeo aqui que eu falei sobre a lua de mel, mostrei alguns momentos e tal, eu vou deixar aqui se vocês quiserem ver. Agora o que eu quero falar pra vocês sobre tudo isso. Relacionamento cristão não é tão complicado assim como a gente pensa. São escolhas que nós fazemos como homem, como mulher, e o mais importante é que a gente esteja sempre debaixo da bênção dos nossos pais, dos nossos líderes, se tiver. E se você não tem pais cristãos, mesmo assim, Deus ele usa os nossos pais para confirmar, para nos orientar, para nos direcionar, ainda que eles não sejam cristãos. Mas claro que tem casos onde os nossos pais são usados de uma forma ruim, né, para nos atormentar, tal. Mas cada um sabe da sua luta, cada um sabe da sua vida. E no geral é assim, Deus ele usa os nossos pais e é importante que a gente honre pai e mãe, porque está na palavra. Então, independente de qualquer coisa, tenham sempre a bênção dos seus pais, dos pais da pessoa, porque é família e depois vai se tornar a família da outra pessoa. Então, vocês terão que conviver. Então, é extremamente importante. As decisões que vocês tomam cabe aos envolvidos, você e a pessoa, no máximo seus pais, seus líderes. E só que a palavra final vem de vocês dois, quem decide são vocês. Mas tenham sempre a bênção de Deus, busquem sempre orientação do Senhor, que não tem segredo, gente. É isso, são escolhas. Relacionamento cristão são escolhas que nós fazemos, mas a gente, como homem e mulher, a gente se relaciona normalmente. Sempre respeitando os nossos princípios, a palavra de Deus e buscando santidade. Isso é o mais importante. E não é nada complicado. É mais uma questão de a gente mudar a nossa mente, a nossa visão e simplesmente viver, buscar a vontade de Deus para nossa vida e viver, se entregar àquilo que Deus vai colocando na nossa vida.